É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para podermos conversar a respeito da doutrina espírita. O tema de hoje é Vencendo o Medo. Para que nós possamos trabalhar a respeito do medo, é necessário então que comecemos a defini-lo. O medo é então uma reação diante de qualquer situação que seja percebida como ameaçadora. É muito importante aqui esse verbo utilizado, que é o perceber, porque não necessariamente o medo é a respeito de algo real, mas de uma percepção nossa, de uma leitura nossa com relação à situação. Então, muitas vezes nós temos receios, temos medo de coisas que são meramente imaginárias. Não necessariamente, então, eu vou ter um medo de algo que seja concreto, de algo que efetivamente exista ali e de algo que realmente seja uma ameaça para mim. Então, é uma leitura que eu faço da situação. Essa situação, ela muitas das vezes pode se parecer com uma voz crítica que está falando lá dentro da minha cabeça. Algo que diga assim: olha, você não consegue, você não é tão bom quanto aquela outra pessoa. Então, esse padrão de pensamento, esse tipo de informação que fica às vezes como um pensamento recorrente dentro de mim, pode trazer tanto ansiedade quanto medo. Mas é muito importante nós nos lembrarmos que o medo é uma emoção e uma emoção básica. E como uma emoção básica, ela é derivada do instinto de conservação. E em sendo derivada do instinto de conservação, nos ajuda então a nos conservar, a sobreviver. É muito importante nós termos em mente que o medo ele sempre vai existir e o medo é algo que é muito positivo para nós. É através do medo, por exemplo, que eu não atravesso a rua sem antes olhar para os dois lados. E isso me ajuda a sobreviver nesse mundo. Agora, um outro aspecto do medo é que ele vai surgir muitas vezes diante de uma preocupação a respeito do que pode acontecer em consequência de um evento qualquer, e não o medo com relação ao evento. Então, notem vocês que muitas vezes o medo ele está na nossa cabeça justamente pelas nossas elaborações mentais. Eu fico pensando o que pode acontecer. E o cérebro tem uma característica muito interessante que toda vez que ele não tem informação suficiente, toda vez que entra a incerteza, ele tenta fazer um preenchimento de lacunas. E em fazendo um preenchimento de lacunas, se eu já tenho uma tendência à ansiedade, muitas das vezes as lacunas são preenchidas por algo que é extremamente catastrófico, o que vai produzir uma sensação de insegurança muito maior e um medo, então, também muito maior. Eu tenho que tomar muito cuidado, e aí, de novo, né, esse aspecto imaginário do medo, porque muitas vezes eu estou com medo das criações mentais que eu estou fazendo, do receio que eu tenho de sentir medo, do receio que eu tenho de um sofrimento, do receio de alguma coisa, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Olha como é interessante a nossa mente. Vamos colocar uma situação onde você está subindo ali um lanche de escadas. Quando você sobe um lanche de escadas, é natural que haja um aumento no batimento cardíaco. O grande problema é que muitas das vezes, quando nós percebemos esse aumento do batimento cardíaco, pela questão da incerteza que existe, né, nós podemos começar a pensar. Vem um pensamento na nossa mente: olha, eu vou ter um ataque cardíaco. Diante desse pensamento que eu vou ter um ataque cardíaco, a minha respiração vai ficar ainda mais superficial do que já era antes, né? Quando eu estava subindo a escada e que eu precisei ali de mais oxigênio para poder fazer esse exercício, já que é um exercício aeróbico, ele necessita de oxigênio. Só que se a minha respiração ela ficou mais superficial, eu vou ter menos oxigênio para poder chegar até o meu cérebro.
E em chegando menos oxigênio no meu cérebro, o meu cérebro envia uma informação pedindo para aumentar o meu batimento cardíaco. Olha, vamos aumentar o batimento cardíaco para aumentar a oxigenação cerebral. Quando isso faz e eu percebo esse aumento ainda maior do batimento cardíaco, aí logo eu já penso: meu Deus, eu estou tendo um ataque cardíaco, eu vou morrer. E quando isso acontece, eu vou ter ainda mais sensações físicas relacionadas a isso. Note que eu posso chegar até a níveis, né, de pânico, onde a sensação de iminência de morte ela é muito grande. Então tudo começou por um subir os lances de escadas, onde eu faço uma leitura de que eu estava tendo um ataque cardíaco devido ao aumento dos meus batimentos cardíacos. Como nós podemos ver, a questão do medo ela é muito relacionada com o padrão de pensamento. É o pensamento que eu estou tendo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esse padrão de pensamento que eu estou mantendo em mim, que eu mantenho, e isso vai gerar então uma série de desafios para mim. Bem, quais são então basicamente os sintomas do medo? Olha, no medo, o corpo ele vai se preparar para luta ou fuga. Isso é natural, porque nós, diante do medo, né, nós podemos então analisar a situação, ver se é uma situação onde eu tenho possibilidade de ganhar naquela luta e aí eu partir para a luta, ou então, se eu já noto que eu não tenho condições, né, de sair vitorioso, eu vou partir para a fuga. Nesse momento, o meu cérebro vai começar a trabalhar muito intensamente. Vocês já devem ter passado por alguma situação de um perigo muito grande, onde parecia que a situação estava acontecendo em câmera lenta. O que é isso? Nada mais é do que uma maior aquisição de informações, e como eu tenho até o meu olho vai começar a registrar um maior número de imagens por segundo. E isso vai me dar a impressão de que a cena está transcorrendo de forma muito mais lenta. Então, mas isso é justamente para que haja uma maior aquisição de informações, para que eu possa avaliar melhor e assim conseguir raciocinar de tal forma que eu possa sair ali um um pouco melhor nessa situação. Então, nesse momento, os nossos sentidos eles vão ser bombardeados com muito mais informações do que normalmente ele administra, que ele costuma administrar. E como isso acontece, nós vamos ficando ainda muito mais sensíveis ao que está acontecendo à nossa volta. É isso que ocorre tanto para uma ameaça física quanto emocional, real ou imaginária. É por isso que nós dizemos, né, que essa questão do pensamento, o pensamento que eu estou alimentando diante de um evento qualquer, ele é muito importante para que deflagre, então, uma situação de um medo muito grande ou uma situação onde eu consigo me equilibrar ali e sair dela com grande tranquilidade. Então, o que eu estou alimentando naquele momento é muito importante para mim. Mas e a ansiedade? Onde é que ela vai entrar nisso, né? A ansiedade, se nós formos avaliar, ela é um medo do futuro. A ansiedade, normalmente, ela está relacionada com as questões do porvir. Eu não fico ansioso por uma coisa que aconteceu, eu fico ansioso pelo que pode vir daquilo que aconteceu. E aí nós vamos ver que uma das grandes características, né, de uma pessoa que tem uma personalidade ansiosa é essa tentativa de controle daquele porvir. E nessa tentativa de controle, né, nós vamos perceber que nós não temos controle de absolutamente nada. Então é um desafio muito grande manter isso tudo dentro de cada um de nós e conseguir administrar isso. A ansiedade, então, pode trazer um desconforto muito grande para cada um de nós. Como dissemos anteriormente, o nosso cérebro, quando ele não tem informações suficientes para prever com precisão o futuro,
e ele tenta fazer aquelas interpolações, né, aqueles preenchimentos de lacuna, nós vamos ver que ali a ansiedade vai surgir naturalmente. Mas e a angústia? A angústia é quando eu mantenho ali, tenho a permanência, né, da ansiedade e do medo. Então, quando eu estou diante de algo que é sempre imprevisível para mim, gera a angústia. E é isso que muitos de nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, pois não sabemos exatamente o que pode acontecer conosco. E aí que nós precisamos trabalhar a nossa mente para que os nossos pensamentos não sejam mais catastróficos do que aquilo que muitas vezes nós já temos na nossa mente. Ok? Vamos então pensar em formas para poder nos ajudar. Primeira coisa, eu tenho que entender que como a incerteza vai fazer com que o meu cérebro trabalhe no preenchimento de lacunas, isso vai enfraquecer a minha capacidade de lidar com o estresse, o que vai estimular ainda mais a minha ansiedade. Eu preciso entender esse mecanismo. Olha, se eu estou diante de uma incerteza, isso pode gerar ansiedade em mim. E quando eu estou ansioso, eu posso ter essa sensação de medo, essa sensação de que algo ruim possa acontecer comigo. Só essa consciência já me ajuda muito nesse relacionamento com o medo. Então, tomar consciência de que nós estamos ficando ansiosos é muito importante. E tomarmos consciência de que, quando estamos ansiosos, nós temos reações físicas. Eu posso sentir a sudorese, posso sentir taquicardia, eu posso sentir. Às vezes as minhas mãos ficam frias, cada um vai ter uma forma, tontura, tudo isso pode ser gerado diante de uma situação que nos gera ansiedade. Então é importante que eu comece a trocar os meus hábitos antigos de preocupação por hábitos mais funcionais e gratificantes. Nós vamos ver alguns hábitos mais funcionais e gratificantes logo mais à frente. Uma das outras questões que tem gerado aí muito medo nas pessoas é justamente esse excesso de informações. Já que nós estamos trabalhando em um momento de grande incerteza, as pessoas procuram muito informações. O grande problema da informação é que as informações que estão chegando para as pessoas são informações de fontes não muito confiáveis. Então, nesse mundo de fake news, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós geramos então medos, geramos processos ansiosos, geramos então uma série de dificuldades em nós sem nenhuma necessidade. Por isso, é necessário que nós, se estamos na pandemia, nós vamos buscar sim a informação, quais são os métodos de precaução, o que eu preciso fazer diante disso, ao utilizar a máscara, eu preciso do distanciamento, eu preciso então tomar todas as medidas de precaução que irão me ajudar, ok? Nada mais do que isso. Quando nós começamos a ler aquele monte de informações de Facebook, das redes sociais, nós estamos jogando um lixo tão grande dentro de nós, e todo lixo que eu jogo dentro de mim, ele vai fermentar. E quando ele começa a fermentar, ele começa a sair de mim de uma forma não muito positiva. Então é melhor que eu não me alimente desse padrão de lixo. A terapêutica de ouro para a gente poder trabalhar estamos num momento de incerteza? Estamos. Só que nós devemos nos lembrar que quem dirige essa grande nave espacial chamada Planeta Terra é nada mais, nada menos que o espírito mais evoluído que esteve encarnado no nosso planeta, Jesus Cristo. Então ele está no leme. Ele sabe exatamente quais são os destinos do nosso planeta. Ele é o amor encarnado que esteve então aqui no nosso planeta e que nos coordena. Então que a gente saiba confiar.
confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar nos amigos benfeitores. Quando nós lemos o último livro do Filomeno, No Rumo de um Mundo de Regeneração, nós vamos ver o quanto o mundo espiritual está trabalhando em benefício de todos nós. Então é importante nós termos isso em mente, nós confiarmos nisso. Quer então aquela ideia de nós termos hábitos mais saudáveis para nós? Um hábito extraordinário é o hábito da oração. A oração é o grande remédio para cada um de nós, para as nossas dores, para os nossos medos, para a nossa ansiedade, para tudo aquilo que nós estamos passando. Essa conexão com o mundo maior, com os amigos espirituais, vai nos ajudar, nos fortalecer, para que nós possamos então passar por essa etapa. Devemos nos lembrar que os amigos espirituais nos dizem sempre que isso também passará. Então isso vai passar. Saibamos fazer a parte que nos cabe. E além disso, não é possível fazermos, então façamos a nossa parte bem feita. E tudo mais nos será dado por acréscimo. Devemos nos lembrar sempre disso. A meditação ajuda a fazer com que as nossas ondas cerebrais fiquem muito mais tranquilas, com que eu consiga então relaxar muito mais. A meditação é um hábito extraordinário que pode me levar a um conforto, a um reconforto muito melhor. Agora, caso o medo ainda continue persistindo em nós, seria interessante buscarmos uma ajuda especializada. Então, todo o trabalho, nós fazemos todo um trabalho de base conosco mesmos, e quando vimos, não, isso está além daquilo que eu posso administrar, do que eu posso gerenciar. Então, buscar uma ajuda especializada neste momento é um grande recurso para cada um de nós. Aqui nós temos uma figura bem interessante, que é o que eu quero ser durante a situação do Covid-19. Nessa informação, nós vamos ver que é dividida em 3 grandes zonas: a zona do medo, a zona do aprendizado e a zona do crescimento. Enquanto eu estiver na zona do medo, eu vou ter comportamentos como: vou pegar comida, remédios, papel higiênico que eu não preciso, eu vou começar a estocar isso tudo, eu vou espalhar as minhas emoções ligadas ao medo, à raiva, eu vou reclamar o tempo inteiro, eu vou repassar toda mensagem que chegar e eu vou me irritar com facilidade. Quero mudar isso? Vamos passar então para a segunda zona, a zona do aprendizado. Nela, então, eu começo a deixar seguir o que eu não posso controlar. Eu paro de consumir compulsivamente o que me fere, tanto de alimento quanto também de notícias. Eu identifico, eu olho para dentro de mim e identifico as minhas emoções. Eu percebo a situação e penso sobre como eu devo agir de forma saudável, de forma equilibrada. Eu vou avaliar a informação que chega até mim antes de compartilhar. Vou ver se ela é verdadeira, vou ver se ela é útil para que eu realmente possa compartilhar aquilo ali. E eu vou reconhecer que todos nós estamos fazendo o nosso melhor. Não adianta nós assumirmos, né, o partido de A ou de B. O que nós precisamos neste momento é assumir um partido chamado Brasil, chamado mundo, chamado universo. É esse o partido que nós precisamos assumir. Nós precisamos todos pensarmos qual a melhor forma para que nós possamos passar por isso. O momento atual é um momento de união e não de desunião. É um momento de podermos limar as arestas que trazemos e não ferirmos uns aos outros com as arestas que temos. Se eu quiser ainda passar para um estágio ainda maior, eu preciso ir para a zona do crescimento. Nessa zona eu vou pensar nos outros e vou ver como é que eu posso ajudá-los. Eu vou disponibilizar então os meus talentos para todos aqueles que necessitam e que eu tenho condições de ajudar. Eu vou viver no presente e focar então no futuro, mas sem esse medo, essa incerteza guardada no meu coração.
Eu serei empático tanto comigo, compreendendo e tolerando as minhas falhas, quanto também com o outro. Eu vou agradecer e apreciar a todos aqueles que estão junto de mim. E mesmo, né, se eu estou num momento de isolamento, onde a solidão é a minha companhia, esse é um momento de eu pensar exatamente no ser humano que eu quero ser, no meu crescimento espiritual. Esse é o momento que eu tenho de ficar face a face comigo mesmo e olhar para mim e aprender a me amar e aprender a trabalhar os desafios que eu ainda trago dentro de mim. Eu preciso manter então um estado emocional feliz e espalhar a esperança. A esperança é essa grande colaboradora nesse momento. Que tenhamos a esperança de que isso vai passar, que tenhamos a esperança de que o futuro será melhor e tudo efetivamente vai ser muito melhor. Eu preciso então buscar uma forma de adaptação às novas mudanças, já que as mudanças estão acontecendo e eu preciso me adaptar. E eu preciso praticar a quietude, a paciência, os relacionamentos e a criatividade. Fazendo assim, estarei na zona do crescimento, desenvolvendo a coragem dentro de mim para que tudo possa se tornar muito melhor. Que Jesus, o Mestre de cada um de nós, possa nos abençoar, nos fortalecer, nos ajudar, para que possamos, enfim, vencermos o medo, vencermos a ansiedade, administrando isso tudo, e que a coragem e a esperança possam fazer parte no coração de todos vocês. Muito obrigado por nos ouvir. Muita paz, meus amigos.